Mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com contraditório, em que no fim é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. O Perguntar Não Ofende é um podcast assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Pode subscrever e seguir o Perguntar Não Ofende em Apple Podcasts, Spotify ou qualquer plataforma de podcasts que utilize no seu telemóvel ou computador. Também pode ouvi-lo sempre em expresso.pt/podcasts. As ideias feitas que temos do autismo vêm quase todas dos filmes de Hollywood que refletem e perpetuam simplificações, estabelecendo uma associação automática do autismo com comportamentos violentos de pessoas presas nelas próprias, agarradas aos mesmos gestos mecanicamente repetidos, até à exaustão, e incapazes de cultivar relações humanas ou viver autonomamente. Uma imagem que afasta as pessoas, legitimando comportamentos violentos contra pessoas com transtorno do espectro de autismo. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, esta perturbação do neurodesenvolvimento, ou perturbação comportamental, não é uma doença, é uma condição de uma em cada 160 crianças com algum grau de comprometimento no comportamento social, na comunicação e na linguagem. Uma estimativa que tem vindo a aumentar com a definição menos restrita do diagnóstico, que não é simples. Não há um marcador biológico, como testes de sangue ou uma TAC, que indique que uma criança é autista. O desconhecimento e as ideias formadas sobre o tema agravam os problemas de integração nas escolas e no mercado de trabalho, onde o estigma criado associa o desempenho cerebral das pessoas com autismo a trabalhos ligados à tecnologia de informação. Uma das campanhas publicitárias mais famosas da Apple tinha como mote a expressão Think Different. Pensar de forma diferente é quase uma definição do espectro de autismo. No entanto, a valorização comercial da diferença esbarra nas dificuldades de aceitação laboral de quem pensa de forma diferente. Na próxima hora, vamos tentar perceber um pouco mais sobre a forma como vive uma pessoa com autismo. Que dificuldades sente, que apoios tem, como é que a escola, a empresa e a sociedade respondem à diferença quando a têm ao seu lado. Comigo está Sara Rocha, licenciada em Análises Clínicas e Saúde Pública e mestre em Gestão e Economia dos Serviços de Saúde. Vive no Reino Unido, onde trabalha como gestora de dados em investigação médica na área cardiovascular para a Universidade de Cambridge. Sara Rocha preside a Associação Portuguesa A Voz do Autista, uma organização composta exclusivamente por pessoas com autismo, numa autorrepresentação de quem se sente excluído do discurso público sobre a realidade que vivem cotidianamente. O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt. Muito obrigado, Sara, por estares aqui connosco no Perguntar Não Ofende. Vou começar por uma coisa que as pessoas não veem no podcast, mas eu estou a ver, que é, tu tens a companhia de uma cadela de assistência. Queres explicar porque é que a Dilly, é assim que se chama, porque é que a Dilly te acompanha sempre? Olá e obrigada pelo convite. Acho que é a primeira vez que está um cão aqui. Sim, claro. A Dilly foi providenciada pela Associação Animas no Porto. E o que ela faz é dar-me apoio, é quase uma assistente pessoal, mas canina. E então ela normalmente dá-me apoio a nível de audição, porque eu tenho perda auditiva, tenho deficiência auditiva, uso aparelho auditivo e tenho autismo, sou autista. E portanto a Dilly ajuda-me tanto, por exemplo, a reconhecer barulhos. Se eu estou em casa sozinha, não vou ouvir quem bater à porta, ela avisa-me que está alguém na porta. Ao ponto de, em termos de ser autista, ela avisa-me quando eu estou a ficar sobrecarregada e preciso de uma pausa, e ajuda-me também a fazer algo chamado terapia de pressão. Ela senta-se nas minhas pernas, o que ajuda a acalmar e a relaxar. É quase um cobertor pesado, como se usa às vezes para a ansiedade, mas em versão canina. Ok, obrigado. O que é que... Vamos começar agora com a parte mesmo que tem a ver com a tua... Com a associação e com o que tu fazes. O que é que, para quem vive, ter uma perturbação, o que é que significa ter uma perturbação do espectro do autismo? Para quem o vive, eu não estou a entrevistar uma médica da área, portanto estou a perguntar, para quem vive, o que é exatamente ter autismo? Bem, para uma pessoa autista não é uma perturbação. Eu não sou perturbada, pronto, ou tenho um distúrbio por ser autista. O que é que acontece?
Eu vejo o mundo e sinto o mundo de forma diferente. E isto às vezes diz-se e as pessoas não sabem muito bem o que é que isto significa. Mas de certa forma o que significa é que o meu cérebro funciona de forma diferente em termos de apanhar informação. Ou seja, o que eu recebo de informação e processo informação é feito de forma diferente. O mundo não está feito para um processamento em que nós temos qualquer detalhe à nossa volta, não é? Imagina se vocês tiverem que entrar numa sala e ter que ver as luzes, processar os sons, processar o que está em cima da mesa individualmente. E depois eu digo que é como um computador com muitas janelas abertas. Aquilo começa a ter dificuldade em processar as coisas que estão à nossa volta. De certa forma é um bocadinho isso, ou seja, nós processamos muita informação, mais informação do que as pessoas típicas. E o que faz é que muitas das reações que nós temos acabam por ser interpretadas a nível comportamental de uma forma patológica. Ou seja, isto está errado, a forma como estás a reagir. Mas como ou como a sociedade percebe tão pouco de autismo, é muito difícil compreenderem que o meu cérebro está a processar tudo à nossa volta de forma diferente. E a minha reação comportamental é apenas uma reação aos estímulos à nossa volta. O que é que então vou fazer a pergunta ao contrário. Como é que defines uma pessoa neurotípica? Que acho que é a expressão que se utiliza para... É assim, o normal não existe. Nós dizemos muito o que é normal, o normal não existe. No entanto, existem pessoas que não têm qualquer condição que altere a forma e percepção de percepcionar o mundo. Ou seja, temos existe uma neurodiversidade e dentro da neurodiversidade temos neurodivergências, ou seja, a minha perspectiva neurológica é diferente do resto da sociedade, e aí temos déficit de atenção, autismo e dislexia, outras condições. E depois temos neurotípicos, que são pessoas que não têm realmente qualquer desse tipo de condições e, portanto, têm a forma de processamento mais típica e não têm dificuldade em aceder à sociedade. Está tudo definido para eles. Uma das ideias de que o autismo é uma doença, não é assim, segundo a Organização Mundial de Saúde, podes explicar. A doença é um termo técnico, mas não é um termo estritamente técnico. Também é um consenso social sobre uma determinada coisa, tanto que as coisas já foram doenças e deixam de ser doenças, e às vezes sem propriamente novas evidências científicas. Porque é que o autismo não é uma doença, do teu ponto de vista? Bem, em termos médicos, em termos de saúde pública, não é uma doença porque não tem progressão. Se uma pessoa tem um cancro, apanha um cancro a certa altura, não é? Tem um cancro a certa altura, tem um diagnóstico, fazem um diagnóstico, conseguem ver as células, conseguem ver de alguma forma, dependendo, e depois tem uma progressão, tem medicação, tem um tratamento, e a certa altura pode curar. O autismo, isso não acontece de todo. Nós nascemos autistas, não existe qualquer tratamento e foi tentado. Recentemente eu fiz uma lista de todas as intervenções e tratamentos que eu conheço para o autismo e eram 1129. Não existe qualquer evidência que qualquer delas realmente ajude ou não, porque nós não sabemos, existe muito pouca informação. E depois, não existe uma progressão, ou seja, nós não ficamos mais autistas. O que acontece é que nós crescemos e temos uma gestão emocional, que normalmente comparam-nos muito às crianças, não é? Mas tu não pareces o meu filho de 2 anos. Eu, claro que não, sou adulta, como é que eu posso... Se outro adulto parece com um filho de 2 anos, não vai parecer, porque nós crescemos, temos uma gestão emocional, temos a gestão do nosso espaço e vamos ter mais facilidade em gerir algumas das nossas dificuldades. Mas como não tem esta progressão, ou seja, nós não vamos morrer de autismo, nós não vamos ficar mais autistas, nem qualquer medicação, ou seja, não existe nenhuma medicação para o autismo, não existe, e existem algumas que são dadas infelizmente como antipsicóticos, que não são realmente para o autismo, ou seja, são para co-ocorrências, mas infelizmente em Portugal ainda dão para o autismo, e não existe qualquer tipo de, nem de, como estava a dizer no início, de marcador biológico. Os autistas procuram apoio médico porque a sua condição tem consequências, não é? Portanto, os autistas têm apoio médico e precisam dele porque têm consequências.
ao deixar de considerar o autismo uma doença, não se corre o risco de, que aliás acho que é contestado por algumas associações, ou seja, esse risco, não é? De perder apoios necessários, tendo em conta a condição de autista. Ou seja, se isto não é um bocadinho uma faca de dois gumes, não é? Por um lado combate-se o estigma, por outro, ao combater o estigma, perde-se os apoios que são necessários para uma condição diferente da típica. Não no sentido de que continua a ser uma deficiência. Ou seja, quando nós dizemos é uma doença, o que estamos a dizer é isto é uma patologia, tu estás com alguma coisa deficitária no teu corpo e portanto nós temos que ver medicamente como te curar. Há doenças que não têm cura, não é? Sim, neste caso não é uma doença porque realmente não existe nada de errado e nem a medicina consegue dizer se existe algo de errado connosco. Não existe nenhuma estrutura no cérebro que eles digam, olha, é isto que está aqui a fazer uma coisa de errado. Não existe nada, não existe marcador biológico, não existe estrutura. Então o que acontece é que não é uma doença no sentido que nada está errado connosco. No entanto, é uma deficiência a nível de contexto de modelo social. É modelo médico, nada está errado connosco. A nível de modelo social, tudo aquilo que nós temos que ter para ter uma vida independente, seja emprego, seja educação, etc., não está adaptado para nós. E, portanto, quando nós vamos aceder, acaba por ser definido como uma deficiência e nós necessitamos de apoios para entrar. Em termos de apoios médicos, precisamos de apoios médicos, sim. Que apoios médicos? Para co-ocorrências. Porque é raro eu conhecer um autista que é só autista. É autista, tem déficit de atenção, é autista, eu tenho desordem do espectro da hipermobilidade, que é de tecido conectivo, conheço vários com problemas cardiovasculares, ou seja, vamos necessitar realmente de apoio médico, mas para co-ocorrências, porque para o autismo não existe qualquer contexto médico de apoio. A grande parte da representação do autismo vem de Hollywood, eu falei disso no início, quase sempre com uma personagem incapaz de sentir, fechado dentro de si mesmo e com um sem número de gestos repetitivos. Até onde é que essa imagem quase sempre extremada, não é? De um autismo muito severo, dificulta o diagnóstico de quem não encaixa nesse estereótipo? Sim, eu acho muito engraçado porque dizem sempre, eu vi o Rain Man, eu assim, mas o Rain Man não era autista. A pessoa que foi baseado, o Rain Man, o filme, ele nem sequer era autista. Não, é muito complicado, aliás, principalmente para as mulheres. O que é que acontece? Inicialmente pensava-se que era uma condição dos homens. Eu já lá vou a isso das mulheres, eu já lá vou, não vamos desenvolver muito, mas eu quero falar especificamente disso das mulheres, mais à frente. Mas não é só as mulheres, também é questões étnicas e raciais. Por exemplo, as pessoas negras são muito mais prováveis de receber diagnósticos conectados com agressividade em vez de receber o diagnóstico do autismo, por racismo médico, as mulheres, misoginia médica, ou seja, como não tem um marcador, não existe qualquer estrutura, é comportamental. O comportamento é cultural. Vai depender do país, vai depender da pessoa, da personalidade, vai depender das necessidades sensoriais. Por exemplo, o stimming, que é as estereotipias, aqueles movimentos repetitivos, vão depender de como eu sinto a nível sensorial. Ou seja, eu posso sentir mais, ou seja, evitar determinadas coisas, por exemplo, os sons serem demasiado para mim, ou posso procurar estímulos. Ou seja, uma criança, por exemplo, que adora bater com panelas porque adora o som. Portanto, tudo isto vai fazer com que a perspectiva da pessoa, do médico que está a avaliar, se já for com viés, né, vai fazer com que não consiga diagnosticar. E acontece bastante e tenho vários testemunhos que foram lá e dizer, eu quero o diagnóstico do autismo. E o médico disse, mas não tem cara de autista. Mas não há um médico especializado em autismo, ou seja, que esteja habituado a trabalhar com autismo, imagino. Infelizmente às vezes é, porque são psiquiatras, às vezes são psicólogos que estão, por exemplo, no sistema público e que são redirecionados e referenciados para esse médico. Mas sim, eu tive um caso em que uma mulher foi redirecionada para o sistema público para diagnóstico de autismo. E o que a médica lhe disse foi, você não tem cara de autista? E ela, então o que é uma cara de autista? Ela, é uma cara de retardada mental. Isto no sistema público. Portanto,
Acontece muitas Eu vezes. vou aqui fazer a defesa dos médicos. Não, no geral, dos médicos a dizer que é uma má médica, não é? Exatamente. E assim, estamos a trabalhar com excelentes médicos que têm-nos ajudado imenso e que nós referenciamos normalmente quando temos alguém à procura de diagnóstico para as pessoas que sabemos que têm experiência, mas que isto aqui ainda acontece, ou seja, há uma coisa ainda tem que se trabalhar um pouco, e outras coisas mas tu olhas nos olhos, portanto não podes ser autista, ou tu és casada, portanto não podes ser autista, e números. E o desconhecimento sobre o autismo cria uma barreira à empatia com os próprios autistas. Em que é que essa barreira se sente agora, passando um bocadinho para o cotidiano? Em que é que essa barreira se sente no cotidiano? No teu, por exemplo? Eu acho que o autismo é muito conectado com a falta de empatia, mas o que eu vejo mais é as pessoas autistas serem extremamente hiperempáticas. Porquê? Porque nós estamos numa posição em que temos que estar em desconforto constante para que as outras pessoas estejam em conforto. E eu vejo muitas pessoas autistas fazerem o possível e impossível de ficarem com os meltdowns, com as crises, para acomodar as outras pessoas. No entanto... Para não serem diferentes dela, é? Não, para as outras pessoas estarem desconfortáveis. Pois, exato, mas para criar um laço com essa, sim, com exatamente, essa pessoa. Sim. Exatamente. Mas não vejo isso do outro lado. Porquê? Porque são esquisitos. Porque estão a fazer estereotipias e isso é estranho. Para de fazer estereotipias. Existe uma falta de empatia também connosco, até mais do que os autistas com os neurotípicos. Da minha perspectiva e de falar com vários autistas, porque realmente nós estamos constantemente a acomodar. O mundo não está desenhado para nós. Portanto, o mundo está desenhado para nós estarmos constantemente em sobrecarga. E a partir do momento que um autista, por exemplo, vai à escola e chega o dia, no final do dia, à casa a chorar, porque está com sobrecarga, já não consegue, não tem qualquer adaptações. Mas a professora diz, não, mas eu não vou agora alterar isto, porque quer dizer, então e os outros alunos? Não vou-lhe dar mais tempo no teste, porque então isto é injusto para os outros alunos. E existe uma falta de percepção de equidade, em vez de igualdade em Portugal, que é bastante complicado. Nós já vamos à escola, mas deixa-me ainda perguntar-te isto. É mais fácil para um autista, para ti, eu não vou fazer perguntas geral para um autista, lidar com outro autista do que com, ou seja, se essa adaptação é menos difícil do que com, eu vou utilizar a expressão que temos estado a utilizar aqui, que é neurotípico, podia ser outra qualquer. Sim, existe uma teoria que foi desenvolvida por Damien Milton, que é um investigador autista, que é a chamada teoria da empatia dupla. Então, a teoria dele é que, como temos formas comunicacionais diferentes e de percepção do mundo, nós vamos comunicar de forma diferente. E ele o que considera é que quando temos 2 neurotípicos e 2 autistas, a comunicação entre cada um vai ser bastante fácil e eficaz. Quando se mistura os dois, ou seja, quando é um neurotípico e um autista a falar, vão ter formas de comunicação diferentes e, portanto, a comunicação vai ser mais difícil. E entretanto, já fizeram estudos para confirmar. Confirmou-se que realmente isso acontece, ou seja, deram mensagens entre 2 linhas para ver quem é que, no final, se a mensagem seguia e seguia. Nós temos formas muito específicas de comunicação. Quando eu falo com uma pessoa neurotípica, eu sei que tenho que fazer tenho um script das coisas que normalmente se diz, que é o olá, bom dia, tudo bem, como é que estás, está tudo bem, pronto. Um script das coisas que eu sei que eu tenho que dizer para não ser considerada. Por acaso hoje fui eu que não cumpri isso, fui cumprimentar a cadela primeiro e fazer uma festa primeiro à cadela. Mas ainda bem, porque é algo que não é intuitivo no sentido de que para nós a comunicação é um bocadinho diferente. Para nós, a comunicação é um bocadinho mais baseada em interesses. Interesses no sentido de específicos, ou seja, por exemplo, o meu interesse é o autismo. Eu adoro pesquisar sobre o autismo. Portanto, se eu encontro alguém que quer ouvir falar sobre o autismo ou outro autista que quer falar sobre esse assunto, ou às vezes pode ser música, às vezes pode ser, sei lá, qualquer coisa, a comunicação então funciona absolutamente muito, muito bem. E ontem tive um evento com praticamente só autistas e eu devo dizer que não parei de falar o dia todo, porque acabava por vir alguém falar comigo e a comunicação funciona muito bem. E quando nós vamos para essa... o que é necessário para ser simpático de script, né? Que é uma questão cultural, que aí já fica um bocadinho mais difícil para mim de manter essa conversa. Que criticaste um filme recente, um Music. Eu confesso que não vi o filme, portanto não sei bem de que é que estou a falar,
que segue uma adolescente autista não verbal, em que a atriz que dá voz à personagem não é autista. Diz que os atores e atrizes que tentam mimetizar e que pouco conhecem o autismo tendem a reproduzir tiques e maneirismos pouco ligados à realidade. Achas que só autistas podem representar o papel de autistas? Isto é um debate que está na moda em relação a muita coisa. Claro. O que é que... Pronto, o steaming é algo muito natural para as pessoas autistas e é positivo. É uma forma de Tens de regulação. explicar às pessoas o que é o O steaming é estereotipias. Pronto, por exemplo, quando abanam as mãos, quando o balançam é o mais comum, mas é aqueles movimentos repetitivos. É associado com o autismo. É chamado de estereotipia ou steaming em inglês, e são movimentos para autorregulação corporal. Ou seja, como a nossa percepção sensorial, não é, do som, do toque, etc., está diferente, ou seja, pode ser mais reativo ou menos reativo, acabamos por ter que necessitar de regular o corpo. Muitas vezes, por exemplo, eu não sinto onde é que está a minha mão. Então preciso de mexer para sentir onde é que está no espaço. É uma questão de sensação. E, portanto, quando vemos alguém a fazer steaming, nós conseguimos ver perfeitamente quando alguém está a fazer... a gozar com as pessoas, de certa forma, ou quando é realmente um steaming. É como qualquer tipo de comportamento cultural, não é? Quando nós vemos um comportamento cultural, nós sabemos se a pessoa está a gozar-se, não. Neste sentido, o que é que acontece? Os autistas são dos grupos que sofrem mais bullying. De todos os grupos, principalmente quando intersecciona com outras minorias também. E, portanto, para nós é quase reviver o facto de estarmos no secundário ou no básico e estarem a imitar os nossos movimentos repetitivos, para dizer, nós somos inferiores por estás a fazer isto, és uma pessoa esquisita. E quando vemos alguém, é óbvio, e principalmente no filme, era óbvio que não era genuíno, não era, eles não... E para além disso, eles tentaram de facto falar com uma associação de autistas não falantes, e a associação disse mesmo que eles simplesmente cortaram relações, comunicação, porque a associação não lhes disse aquilo que eles queriam ouvir, que era o filme está bom. Quando eles reclamaram, cortaram comunicação e eles não tiveram qualquer, praticamente, feedback, né? Consultoria com pessoas autistas, para saber o que estavam a fazer. Para além disso, fizeram prone restraint. Existe uma coisa que é o chamado prone restraint, que é constrição, eu não sei muito bem como se dizer em português. É colocar a pessoa no chão e colocar-se em cima da pessoa. Isso já matou vários autistas. Porquê? Porque é asfixia. Quando nós vimos o George Floyd, a questão de colocarem-se em cima da pessoa. Mas porquê é que fazem isso? É para controlar as pessoas autistas. Isto acontece muito em instituições, principalmente. E isso já matou vários autistas. São as pessoas que estão institucionalizadas, não é? Sim, exatamente. E já matou vários autistas, já colocou vários autistas em hospitais, e realmente o facto de colocarem aquilo como se fosse algo positivo, algo de amor, um ato de amor, é obsceno, na minha opinião. De certa forma, foram várias coisas no filme que estavam erradas. Entretanto, a Cia por acaso disse que veio a público dizer que era autista, e espero que ela, entretanto, mude um bocadinho a perspectiva dela sobre o autismo e tente ajudar a comunidade em vez do filme. No sentido oposto, há pelo menos duas das figuras mais conhecidas do mundo, que é o Elon Musk e a Greta Thunberg. Eu tenho mais simpatia por uma do que por outro, mas é natural, que podem ter mudado em sentido um pouco diferente o olhar sobre o autismo, enquanto modelos. Não interessa agora se cada um de nós se identifica mais com uma pessoa ou com a outra, mas enquanto modelos de pessoas que têm uma intervenção na sociedade, sentiste que teve algum efeito ou não? Estas duas pessoas, mais conhecidas, pelo menos por... Sim e não. O Elon Musk, por exemplo, tem a questão de ele é autista, no entanto, ele usa o antigo Asperger, que já não existe, e ele, no entanto, o Neuralink, ele foi anunciado recentemente que eles querem tentar curar o autismo com isso. Eu pergunto-me, será que ele quer curar o seu autismo ou quer curar o dos outros, porque percepciona que o dele é vantajoso e dos outros não? Mas
ignorando isso, a Greta, eu acho que sim, ela mudou bastante a visão. E também ela fala abertamente de algumas questões. Até recentemente ela esteve num podcast a falar sobre isso. Mas não são só. Anthony Hopkins já recebeu um Oscar. Ele é autista. Ele foi recentemente diagnosticado. Existem várias pessoas que estão agora a receber o diagnóstico. Existem outras celebridades que provavelmente não vão dizer por questões de trabalho, mas que também existe o rumor que parece, ou pelo menos tem as características, tem a comunicação social, etc. Portanto, existem várias pessoas que nós vemos que de certeza que ou são autistas ou estão prestes a saber que são autistas. Portanto, Diz que muitas associações sem a presença de pessoas autistas se centram muitas vezes na ideia de cura, que já falaste aqui, de que são traumatizantes. Podes explicar um bocadinho melhor? Tu já falaste mais ou menos aqui disso, mas de que é que estás a falar quando estás a falar de cura? E que danos é que achas que isso deixa? Historicamente, o autismo foi sempre baseado em cura, à procura de cura. É a epidemia, está a crescer muito, está tudo a virar autista e temos que curar porque isto é uma epidemia. Ainda recentemente saiu um artigo sobre isso e teve que ser retirado da revista científica. E, portanto, o que acontece é que historicamente foi sempre à procura de cura. Gastámos bilhões à procura de como é que podemos curar os autistas. Não foi encontrado nada. Ainda não temos nem genes especificamente para o autismo. Existem alguns genes que estão interligados, especialmente a determinadas co-ocorrências, por exemplo, a síndrome da X frágil. Mas sabe-se que há uma relação congénita, não é? Sim. É genético, e agora já existe evidência que é hereditário, ou seja, vem das nossas famílias. Aliás, não existe... Vamos falar a propósito disso, a propósito das mulheres, vamos do diagnóstico das mulheres, falaremos disso. Mas realmente, pronto, historicamente foi sempre à procura de cura, como é que nós podemos curar? E nesse caminho de cura foi feito muito abuso de direitos humanos. E aqui eu estou a dizer, pronto, desde fazer intervenções com choques, que ainda hoje utilizam nos Estados Unidos, numa instituição, para punir quando estão a fazer algo errado, transplantes fecais, castração química, lexívia usa-se aqui na Europa. Ou seja, existe uma quantidade absurda, eu fiz essa lista, está em 1129, de intervenções de como é que vamos curar o autismo. Nada curou o autismo. Nada curou. E, portanto, a certa altura nós temos que compreender, ok, mas e se nós pegássemos nesses bilhões e colocássemos na adaptação da sociedade para que os autistas possam trabalhar e possam ser independentes? Tu há bocado, quando antes da entrevista, disseste que vais ao Parlamento hoje, segunda-feira, dia 19 de junho, e vais falar da esterilização. Explica-me lá o que é que ainda se faz a esse nível. Uma das coisas, não é? Sim, a nível de esterilização, Portugal é um dos 3 países da Europa que autoriza a esterilização de menores com deficiência. Em termos europeus, apenas 9 países criminalizam a esterilização de pessoas com deficiência. A Espanha foi agora em 2020 e surgiram várias questões de direitos humanos, porque tem mulheres que foram submetidas à esterilização e que depois disseram que era uma apendicite, uma cirurgia de apendicite. Instituições dizer, vocês não entram aqui se não esterilizarem a vossa filha. Normalmente é muito focado nas mulheres, é muito direcionado para mulheres. Mulheres com deficiência intelectual cognitiva ligeira, que como são mais independentes, os pais ficam com receio que elas engravidem e também pedem para esterilizar. Um estudo recente, até quando estavam a fazer o estudo da vida independente, e isto está numa apresentação que eles fizeram publicamente, eles perguntaram a uma trabalhadora que estava numa instituição sobre questões de violência e etc. E ela comentou, pois porque uma das mães descobriu como esterilizar a filha e agora todas as nossas meninas são esterilizadas.
No entanto, não temos qualquer dados de Portugal. Não sabemos quantas pessoas já foram esterilizadas, se elas sabem que estão esterilizadas. Sabemos que algumas não sabem, e continua a ser permitido. Aliás, de acordo com o consentimento informado da norma da Direção-Geral de Saúde, em termos de quando é um menor, podem pedir uma audiência para dizer, ok, eu não quero isto porque. Quando é um menor com deficiência, então é incapacitado e, portanto, é o representante legal a dizer, e então pode fazer eletroconvulsoterapia, pode fazer esterilização, aborto, até doação de órgãos. É uma forma de eugenia, não é? Sim, é uma forma de eugenia e genocídio. Uma das etapas do genocídio é a esterilização das pessoas. Por valorizares a autorrepresentação, és presidente da Associação Portuguesa Voz do Autista. Como é que funciona e que vantagens existem nesta forma de representação pelos visados e não como é habitual por especialistas? Os especialistas não acertaram muito no autismo até agora. Obviamente que agora estou a generalizar. É a parte que eu vou divergir de ti um bocadinho. Sim, eu vou generalizar agora um bocadinho. Obviamente nós temos excelentes profissionais e nós temos investigação que está a ser desenvolvida que é absolutamente incrível para o autismo, mas no entanto o estudo por exemplo, focado em mulheres foi mais desenvolvido a partir de 2019. O primeiro estudo que foi feito sobre o que é ser mãe e passar por maternidade e parto e ser autista foi desenvolvido em 2019, o primeiro. Ou seja, nós não temos qualquer informação de algumas das necessidades de vida independente. O que não nos falta é informação sobre genética, sobre este medicamento funciona, não funciona, o que fazer em termos de intervenções em crianças. Isso tem muito. Quando vamos para adulto, não existe nada. Não sabemos os burnouts, nós temos esgotamentos, saíram os primeiros artigos nos últimos 5 anos, não sabemos muito até sobre condições co-ocorrentes. Eu tenho mais 4 diagnósticos para além do autismo. Tenho várias pessoas que são, por exemplo, mulheres que têm síndrome de Ehlers-Danlos, que é um síndrome do tecido conectivo. No entanto, só agora é que se começa a perceber, em termos de educação, em termos de emprego, nós não sabemos o que é que funciona, porque esse dinheiro todo de financiamento de informação foi colocado em crianças, porque havia a coisa de adulto já não é autista, nós deixamos de existir aos 18 anos. Porquê? Porquê é que achas que isso acontece? Porque como a perspectiva do que é o autismo é muito ligada à criança, eu não sou o estereótipo, né, do autismo, e portanto quando eles me veem, eles não assumem que eu sou autista. E é muito ligado àquele estereótipo de o menino que está a fazer estereotipia num canto branco, e portanto quando sai deste estereótipo, então já não se assume que é o autismo. Há graus de severidade muito diferentes no espectro do autismo. Todas as pessoas autistas têm a mesma capacidade de autorrepresentação? Não, e temos que arranjar formas de melhorar a forma como fazemos a autorrepresentação. O que é que acontece? Eu não estou a falar de autorrepresentação, por exemplo, sim. É fazer Sim. o que tu estás aqui a fazer, não é? Basicamente. Claro. Não é? Mas o que é que acontece? O autismo tem estas concorrências, não é? E tem, dependendo das concorrências, eu tenho outras 4. No entanto, essas 4 permitem-me no instante estar aqui. Até pelo privilégio que tenho, pelo trabalho que tenho, etc. Em termos de quando vai para deficiência intelectual e cognitiva, dispraxia severa, que é movimentos, ter dificuldade, por exemplo, de atar os sapatos, etc. Aí já complica em sentido de independência. E por isso é que nós precisamos tanto da vida independente e de assistentes em alguns pessoais. casos, imagino, nas partes cognitivas, de autodeterminação mesmo, ou seja, Sim, mas como é tão difícil, até para nós às vezes, ter acesso a estas plataformas, não é? Porque em termos de acessibilidade, não pensamos na acessibilidade física, mas é raro pensarmos na acessibilidade dos autistas. Para as pessoas com necessidades mais elevadas, é muito mais difícil. Uma das coisas que eu recentemente eu fiz um projeto a nível europeu sobre a violência contra as pessoas autistas. E nós fizemos um questionário. E nós sabíamos, tínhamos pouco financiamento, mas sabíamos que o questionário realmente não era o mais acessível para pessoas com necessidades mais elevadas. Então o que nós fizemos foi abrimos histórias.
Então, nós dissemos, se quiserem partilhar a vossa história com a ajuda das pessoas com que estão a trabalhar com vocês, com os assistentes pessoais, etc., podem partilhar a história. E nós fizemos um e-booking em que, por exemplo, tem uma autista com consciência intelectual cognitiva que também partilha a história dela. Ou seja, foi uma forma de o questionário é difícil de aceder, vamos fazer outra forma de autorrepresentação. Como é que nós podemos contar a história deles de outra forma? De quem acha que o questionário não é acessível. Portanto, às vezes é isso, é tentarmos encontrar formas independentes da autorrepresentação para cada necessidade, mas obviamente que é um trabalho que vamos continuar a fazer e que tem que ser. Quantas pessoas com autismo existem em Portugal? Temos uma ideia aproximada do número ou nem sequer fazemos ideia? Não fazemos absolutamente ideia nenhuma. O census é baseado no Washington GroupSet, que é muito utilizado a nível europeu, mas mesmo esse grupo diz que não é adaptado nem é possível para deficiência psicossocial e autismo. Portanto, não temos capacidade de saber. Eu penso que existiu um estudo que disse que era 50 mil, mas se estamos a pensar de que o autismo é quase agora 2% da população, então provavelmente vai para 200 mil ou mais. Dentro do espectro Sim. alargado, não é? Os últimos números internacionais, pelo que sei, começam a dar uma proporção de 2 homens por cada mulher autista, mas em Portugal ainda temos estudos que falam de 5 para 1. Estamos a falar no diagnóstico do autismo, estamos a falhar no diagnóstico do autismo nas mulheres, porquê? Por várias razões, mas por uma principal, que é o diagnóstico não tem qualquer marcador biológico, é comportamental. E obviamente que temos o comportamento é cultural, como disse, e é de género. Portanto, vamos ter comportamentos que vão ser diferentes. Quando é uma criança, um menino, por exemplo, que gosta de comboios, isso é muito estereótipo, não é? Nós já sabemos, já vimos nos filmes, que eles gostam de comboios, são autistas. Quando é uma menina que, se calhar, o interesse dela fixo, né, aquilo que gosta mesmo e que está constantemente a ver é maquilhagem, ou é uma celebridade, se calhar já é mais comum e dentro das expectativas de género. E já não foge tanto aquela ideia de ele não para de falar de comboios. Né? Portanto, quando é uma menina que... as meninas também têm uma coisa que é a hiperlexia, aprendem a ler muito rápido e, portanto, como são inteligentes, e a inteligência também é outra coisa que acaba por ser problemática para o diagnóstico do autismo, porque pensa-se que os autistas têm algum tipo de déficit quando não é relacionado. Às vezes pensam o contrário, não é? Que os autistas são muitíssimo mais inteligentes do que as outras pessoas. Ou somos savants, ou temos deficiência cognitiva, pronto, não tem nada a ver isto, depende muito, é como a população. Na população também tem pessoas neurotípicas que têm deficiência intelectual cognitiva. Mas realmente o que acontece é isso, é a perspectiva de género. Ou seja, eu falo por mim, eu tinha mutismo seletivo, eu não tinha atraso de fala, mas tinha mutismo seletivo, eu não conseguia falar à frente de outras pessoas. Portanto, uma menina que é calada, isso que gosta de ler... Quando eras criança? Sim. E hoje ainda tenho, de vez em quando. Mas uma criança que está a ler o tempo todo, uma menina, né, e que não fala muito, é uma menina bem comportada. Um menino faz isso. Eu falei dizer que falei com um médico, falei com várias pessoas antes desta entrevista, e uma das razões que ele me dizia é isso: os nossos estereótipos em relação às mulheres às vezes coincidem facilmente com características no espectro do autismo. 2, que as mulheres são melhores a mascarar, do ponto de vista social, aprendem desde muito cedo a fazê-lo, que pode tornar o diagnóstico mais difícil, baseado em comportamentos, não é? Por causa das expectativas de género, porque nós temos que ser bem comportadas e somos ensinadas desde muito cedo às expectativas que têm do nosso comportamento, enquanto que se calhar os meninos existe um bocadinho mais de espaço para ser meninos. Sim. E, portanto que é suposto sejam mais expansivos, mais sociáveis. Exatamente. Portanto, quando tem um menino a ler um livro o dia todo, se calhar eles começam a pensar, está aqui alguma coisa. Mas mesmo eu, a minha mãe, ela sabia que alguma coisa estava diferente, porque eu tinha 2 primos que eram típicos e era totalmente diferente o comportamento. Eu tinha todos os sinais específicos e típicos do autismo até naquela altura.
E o que aconteceu é que quando ela foi falar com um psicólogo, ela disse: ai não, ela não pode ser, não pode ser autista porque ela tem um amigo e os autistas não têm amigos. Obviamente que isto não está nas definições características para dar um diagnóstico. Desde que os autistas não têm amigos. Sim. Mas é estes estereótipos que ficam e que fazem com que muitos dos profissionais de saúde depois acabam por ter ideias erradas, e obviamente que isso vai impactar, porque vai ter impacto a nível de saúde, principalmente de saúde mental, absolutamente descomunal dos autistas. Do que li, muitas mulheres só são diagnosticadas quando têm um filho com o Sim. espectro do autismo, e Sim. aí é que se chega ao diagnóstico da mãe. Sim, exatamente. Então temos recebido imensas mulheres que o filho está agora a receber, ou no processo, e que acharam que têm traços e que se identificavam, e que eu até nem achei que havia nada de diferente porque eu era igual. E portanto, sim, muitas mulheres estão a ter agora filhos e estão a ser diagnosticados, ou começamos a ver outras mulheres a falar, não é? E depois começamos-nos a identificar que, espera lá, que isto realmente não é autismo que eu pensava que era, vou ver então o que é autismo. E foi o que aconteceu comigo. Eu li de investigação sobre a falta da inclusão de mulheres, a investigação que levou muitos diagnósticos, não só a questão do autismo, não serem adaptados a mulheres, porque o homem é o standard. E depois, quando fui, realmente a minha mãe tentou diagnóstico, olha, vou ver o que é aqui. E cheguei e eu fiz uma checklist, era tudo, todos os pontos, eu estava dentro. Portanto, é isso, às vezes é uma questão de termos acesso à informação, e principalmente os profissionais de saúde mental a reconhecerem que é um espectro e que têm que manter as características e não diagnosticar por causa de estereótipos. Temos suficientes psicólogos ou psiquiatras com experiência de diagnóstico em Portugal? Não. É um problema. Nós estamos de momento a fazer até um projeto chamado Auticorpos, que nós perguntámos aos autistas adultos e pais de autistas quais os profissionais de diagnóstico e de apoio que eles recomendam. Fomos falar com eles e agora estamos a fazer uma espécie de grupo com profissionais de saúde aliados para compreender o que é que eles estão a fazer bem, o que é que eles precisam, que tipo de formação é que eles gostavam de ter tido quando saíram da universidade, o que é diferente. E nós inclusive até temos psiquiatras e psicólogos que são autistas a trabalhar connosco. Portanto, é tentar compreender o que é que eles necessitam para conseguirmos desenvolver o conhecimento de que tipo de formação é que necessitamos nas escolas para os profissionais de saúde mental, porque muitos deles não têm qualquer formação em autismo. Sem diagnóstico não há acesso a apoio e a terapias, mas mesmo nos casos em que há diagnóstico, o Estado garante esses apoios e terapias, ou temos um problema de acesso? Em Portugal eu quase que adivinho a resposta, mas... Sim, temos um problema de acesso, um grande problema de acesso. Em primeiro lugar é o diagnóstico. Internacionalmente diz que o diagnóstico tem que ser feito o mais rápido possível para ter acesso à terapia. Por exemplo, se tiver dificuldade da fala, necessita de terapia da fala o mais rápido possível para o desenvolvimento. No entanto, em Portugal, nós temos casos de crianças de 8 anos em que o diagnóstico é cedo demais. Obviamente não é cedo demais. O autismo pode ser diagnosticado a partir dos 2 anos. A nível internacional, as guidelines. E, portanto, quando uma mãe vai aos 8 anos procurar, precisa de diagnóstico, e dizem é cedo demais, estamos a falar de mais 2 anos. Se calhar uma criança que não tem dificuldades da fala, ou tem dispraxia, tem dificuldade a mastigar, ou tem dificuldade de socialização ou de estar na sala de aula, vai ter muito mais dificuldade para aceder a apoios que ele necessita naquela idade, e o mais rápido possível para desenvolver e ter apoios na escola para conseguir finalizar a escola. Eu não tive apoios na educação e eu era uma aluna medíocre. Agora que tenho apoios no trabalho, etc., eu considero que provavelmente teria muito melhores notas e muito melhor performance na educação do que alguma vez tive, porque eu simplesmente não conseguia gerir a informação que estava a receber. Portanto, Tu falaste da terapia da fala, mas os apoios psicológicos em geral são caros. Sim. Quando o Estado falha, o resto das famílias e pessoas com o espectro do autismo,
Que é que, ou seja, em Portugal, estou a falar de Portugal. Sim. Associações, porque muitas das associações estão a fazer serviços básicos que deveria ser desenvolvido e disponibilizado pelo governo, pelo Estado. Depois, Não é o vosso caso, vocês são uma associação de autorrepresentação, não tratam dessa. não fazemos serviços, mas, por exemplo, nós fazemos um grupo de apoio a autistas adultos ou grupo de apoio a familiares. Ou seja, nós temos grupos para conversar sobre determinados temas, para dar apoio, para dar conselhos. Temos um canal de Discord para conversarem, para socializarem, conhecer outras pessoas que têm os mesmos interesses e fazer amigos. E, portanto, mas existem serviços específicos que são muito desenvolvidos pelas associações. Obviamente que as associações não têm dinheiro suficiente muitas vezes para manter alguns destes serviços, nomeadamente, por exemplo, apoio ao emprego. E eu, pronto, até tenho uma situação caricata que contactei o IFP para saber precisamente sobre que tipo de apoios e elegibilidade das pessoas para conseguir adaptações razoáveis e reencaminharam para um departamento de déficit cognitivo e intelectual. E a minha pergunta foi, muito bom, ok, é bom saber que tem este departamento, mas eu gostava de saber também para o autismo especificamente. Mas é isso, é falta de apoio em geral. Os pais, como eu digo, mesmo quando têm o diagnóstico, esperam muito tempo por este tipo de apoios. Os apoios não são suficientes, muitas vezes são dados, às vezes, 1 hora de terapia da fala por semana, ou na escola, em termos de implementação, também os apoios não são suficientes. Muitos dos professores não sabem como lidar e como acomodar pessoas autistas e precisam de formação, mas essa formação é escassa e acontece de vez em quando. Portanto, é isso. Os apoios acabam por ser dispersos, complicados, não sabemos como, os pais não sabem como aceder, e complica a situação. Os autistas não verbais passaram de 50% a 25% das pessoas no espectro em apenas uma geração. Foi por causa dos avanços nas terapias ou porque se faz mais diagnóstico, alargando-se o âmbito do que hoje é considerado uma pessoa autista? A fala não é uma característica do autismo. É muito comum, é uma concorrência muito comum. É 25%, não é? Pelo menos, Sim. Mas o déficit de atenção, por exemplo, é 80%. A depressão e a ansiedade também é por volta dos 80%. E nós não consideramos que isso é um conceito, uma característica obrigatória do autismo. Mas todo o que é considerado as necessidades de apoio é muito fixo na fala e comunicação. Mas, na verdade, existem muitas pessoas, por exemplo, com dispraxia severa, que é questões de movimento, que têm, se calhar, muito mais dificuldade e poderia ser considerado das necessidades mais elevadas e, no entanto, não é considerado de acordo com a DSM-5 porque não está lá, é muito focado na fala. As terapias, nós temos um problema, que é nós não conseguimos compreender se uma pessoa que recebeu terapia iria ter a mesma evolução a nível de fala ou de ocupacional, etc., se não tivesse terapia, porque como é muito individual das necessidades, é muito complicado. E nós temos agora muitos autistas que não tiveram acesso à terapia, mas que tiveram uma evolução bastante elevada, teve uma diferente evolução de desenvolvimento. E, portanto, o que acontece, o que eu acho que vai acontecer no fundo é que o espectro do autismo é focado, não é uma característica da fala especificamente, e o que vai acontecer é que a fala vai ser uma concorrência do espectro do autismo, não diretamente associado, e que vai aumentar então essa necessidade de apoio, mas não é a única que vai aumentar essa necessidade de apoio. E claro que as pessoas com necessidades mais elevadas de apoio têm que ser priorizadas, ou seja, têm que ser as pessoas que mais focamos em como é que nós colocamos em vida independente. No entanto, está cada vez a descer mais, porque realmente existe essa perspectiva de que uma pessoa não falante, primeiro existe a perspectiva de que não falante significa deficiência intelectual cognitiva, o que não é verdade. Muitas vezes têm capacidade, mas têm dificuldade de fala, e portanto quando é providenciado comunicação alternativa e aumentativa, tem essa capacidade de comunicar de outras formas senão a fala. Mas está a evoluir a forma como vemos o autismo, e acho que eventualmente vamos compreender que se nós pormos tudo num pacote e disser isto é tudo autismo,
significa que aquela pessoa não vai receber os apoios que necessita. Enquanto se nós dividirmos em autismo mais esta concorrência, esta e esta, que vamos conseguir compreender, ok, aqui precisa de comunicação alternativa, aqui precisa disto, aqui precisa daquilo. Ao alargar o âmbito do que é o autismo, não podemos estar a correr o risco inverso, que é de diagnosticar o que não é, sobre-diagnosticar, vou pôr a coisa assim. E junto a outra coisa que para mim é sensível, que estou a pensar em coisas polémicas, como o autodiagnóstico. Tenho sempre dúvidas, devo dizer, não é em relação a este assunto específico, é a todos eles. Tenho sempre dúvidas em relação a qualquer tipo de autodiagnóstico, mas gostava que explicasses a tua posição. A minha posição é que o autodiagnóstico é válido. Porquê? Porque muitas das pessoas, principalmente em situações de minorias, pessoas negras, pessoas trans, mulheres, não vão ter esse diagnóstico. Vai ser recusado de uma forma traumática. Eu tenho situações em que uma pessoa ou uma mulher, por exemplo, foi a um psicólogo, falou sobre, eu li as características, eu acho que vou ser autista, e o psicólogo riu-se e humilhou-a. Ou seja, é de tal forma às vezes traumático estar constantemente à procura do que é que se passa, porque nós sabemos que somos diferentes e temos dificuldades e não conseguimos manter um emprego e não conseguimos manter um relacionamento e não sabemos o que é que está ali a passar, mas não temos qualquer direção, ou seja, o que é que está a passar aqui? E o que eu tenho falado muito com algumas, por exemplo, principalmente mulheres, é a questão de Sara, eu quero um diagnóstico, mas eu estou cheia de medo de ter um diagnóstico. Outra coisa, eu tenho, por exemplo, um caso de violência doméstica. Imaginemos que uma mãe tem um filho que é autista e que vai a tribunal em luta para ter o filho. Ela não pode dizer que é autista. Ela não pode pedir o diagnóstico. Porquê? Porque senão pode ser considerada incapaz. E isto acontece em Portugal. O autodiagnóstico não permite acesso a serviços. Aliás, mesmo que o diagnóstico às vezes não permite acesso a serviços, infelizmente. Mas o autodiagnóstico não permite acesso a serviços. O que é que permite? Permite que nós temos um conhecimento individual e personalizado das coisas que nós necessitamos. E nós podemos fazer alterações do nosso ambiente e ajudar-nos, de certa forma, a comunicar no trabalho, por exemplo, ok, eu agora compreendo que sou autista, é muito mais fácil para mim, ok, vou utilizar fones de cancelamento quando vou ao supermercado, ou vou mandar vir do supermercado porque eu não aguento ir ao supermercado por causa dos estímulos, e é muito mais fácil compreender o nosso próprio corpo e adaptar tanto o ambiente como aquilo que nós necessitamos para termos o nosso apoio. Agora, acesso a serviços, não vai haver acesso a serviços no diagnóstico. Tu defendes o autodiagnóstico como uma forma de autogestão e de vamos pôr a coisa, para autoconsumo, por assim dizer. Porque eu vou ser sincera, eu quando recebi o diagnóstico, eu tive com psiquiatras e etc. A maior ajuda que eu tive de tudo foram os autistas adultos. Porque eu fui ter com eles e disse, eu tenho esta dificuldade, o que é que vocês fazem? Olha, eu faço isto, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro. E só isso já permitiu que eu, no meu dia-a-dia, alterasse muita coisa. Agora, em termos de serviços, eu vou dizer, eu não tenho qualquer apoio de serviço especificamente. Porquê? Porque não existem muitos, existe o ADHD Coaching no Reino Unido, por exemplo, que ainda estou em lista de espera, mas não existem muitos serviços específicos de apoio. Portanto, as pessoas que têm o autodiagnóstico não vão agora de repente entrar todas no Sistema Nacional de Saúde. Eu acho que há uma doença há uma doença hoje, deste tempo, das pessoas se autodiagnosticarem muitas vezes em relação a muitas coisas, não estou a falar especificamente disso. A minha preocupação tem sobretudo a ver com isto, que ultrapassa, aliás, o autismo. Que é... Mas o que eu digo normalmente é que já para as pessoas com diagnóstico não existem serviços em geral, quanto mais para as pessoas que têm autodiagnóstico. Não, o diagnóstico serve para isso e serve para comunicar com a comunidade. Nós temos, por exemplo, grupos de apoio para autistas adultos e às vezes o que acontece é que uma pessoa comunica, vem ter connosco e dizer eu não tenho diagnóstico, eu sou autodiagnosticado, eu não sei muito bem o que é de fazer, ainda estou com um bocado confuso. Ora, junta-te ao grupo de apoio e faz perguntas. E só isso, permitir ter acesso a outros autistas e fazer perguntas e também dá confiança de, ok, se calhar até é mesmo isto, e procurar o diagnóstico logo a seguir.
Eu ainda não encontrei ninguém que me disse eu tenho autodiagnóstico, eu sei que sou autista e que depois não foi fazer o diagnóstico e realmente não recebeu o diagnóstico. A minha questão, eu acho que isso implicaria, provavelmente, implica, não é? Sempre, há um trabalho de intervenção junto da comunidade médica para mudar as mentalidades da comunidade médica. Eu tenho sempre, eu digo, esta minha resistência é geral em relação ao teu diagnóstico. Sim. Nós tivemos esse debate, de alguma forma, sobre a autoridade científica em toda a história das vacinas e do Covid, e eu tenho sempre um pouco medo da destruição da autoridade científica. E, aliás, trabalhas na área da ciência e és seguramente sensível a isso, não é? Claro, e eu digo sempre, se vocês quiserem procurar um diagnóstico, eu ajudo-vos a procurar um diagnóstico. Muitas vezes ajuda a também ter aquela autovalidação de, ok, realmente alguém disse-me que eu sou autista, e ajuda também a pessoa a percepcionar. Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo do Reino Unido. Eu tenho dois relatórios completamente diferentes de 2 psiquiatras de Portugal a dizer que eu fui diagnosticada com autismo e déficit de atenção. Eu fui ao Reino Unido. Eles disseram, mas para que é que precisas de diagnóstico de autismo? Não precisas de diagnóstico de autismo. És adulta. Então, recusaram que eu for colocada em lista de espera, que a lista de espera é de 5 anos, porque achavam que não fazia sentido. Isso no Serviço Nacional de Saúde. No Serviço Nacional de Saúde. É importante dizer às pessoas que o nosso Serviço Nacional de Saúde é melhor do que o inglês. Neste sentido, mas também. Eu acho que em muitos deles. Mas também acontece muito em Portugal. Sim. Eu vou dizer que do grupo que nós temos, das pessoas que nós recomendamos, temos um hospital do Serviço Nacional de Saúde que nos foi recomendado por autistas, porque de resto temos muito mais experiências. Aliás, eu vou dar um exemplo. Há 2 anos, uma mãe partilhou comigo que há 2 anos ela foi com a filha, que agora tem 16, tinha 14, uma filha autista, para o Serviço Nacional de Saúde, uma pediatra, e a pediatra disse, você devia esterilizar a sua filha porque eles são muito alvos de predadores. Isto no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, temos muito trabalho pela frente e eu quero continuar a fazer este contacto, e nós estamos a fazer através deste projeto o contacto com os profissionais de saúde, mas não podemos ignorar que existe muita violência pelo sistema de saúde para pessoas autistas. Eu noto uma certa resistência e até crítica à incompreensão dos médicos, não só aqui, já tinha lido coisas tuas. O autismo é relativamente recente para os médicos, tem, se não me engano, 80 anos. Sim. Não é? Sim. A primeira pessoa com autismo a ser diagnosticada morreu este fim de semana, aliás. Portanto, achas que há, mas acreditas que há um caminho que a comunidade médica está a fazer e vai fazer? Sim, e eu acho que estão a fazer. A questão é essa. Agora estamos com, por exemplo, novos médicos que têm uma perspectiva diferente, que se calhar já aprenderam coisas diferentes na universidade e que estão a desenvolver, e estão a compreender e procuram compreender mais as pessoas que vão cuidar. O que eu quero dar a entender, e que tento dar sempre a entender, é que alguém que teve uma formação talvez de 2 horas de autismo há 20 anos atrás, não é? Vai dificilmente compreender de como providenciar diagnóstico e apoio a uma pessoa autista. Dizem pessoas com que eu falei da área que isso mudou muito nos últimos anos, ou seja, há muito mais médicos a trabalhar especializados nesta área, ou seja, que não há um acrescento na sua, área de trabalho. Sim, mas continua a ser especializados no autismo mais clássico de estereótipo, ou seja, é raro termos, por exemplo, formações em que dão sobre, que diferenças vai haver em termos de expectativas de género e como é que as questões sociais vão estar aqui. Portanto, essa desconstrução ainda não existe na comunidade médica, porque é uma questão social. E obviamente que, o contexto médico não existe formação social, mas isto vai impactar como o diagnóstico vai ser feito, e é isso que às vezes é um bocadinho complicado de tentar fazer compreender. Agora que temos cada vez mais médicos a querer ajudar, a ter mais informação e mais acesso à informação, isso sem dúvida, e fico extremamente feliz, e eu acho que vai continuar a progredir. Agora, o que eu quero é que essa progressão seja muito mais rápida do que está a acontecer, porque ainda existe sobremedicação, o prone restraint, a seclusão, ainda existe umas
confinamento psiquiátrico, existe uma data de abuso que também vem do contexto médico e também é uma questão que tem que ser falado por uma perspectiva social. Na pandemia tivemos milhares de crianças sem contacto com outros e fechadas sobre si mesmas, todas elas, muitas vezes sem comunicação facial por causa das máscaras. Tudo isto dificultou o diagnóstico e a terapia de apoio no autismo? Dificultou as terapias sem dúvida, porque obviamente com uma terapia da fala muitas vezes tem a parte de ler os lábios, de ver como é que se coloca, essas coisas todas, dificultou bastante. Diagnóstico para adultos melhorou. Porquê? Porque de repente nós entramos todos em confinamento e as pessoas autistas que não tinham qualquer acomodação no trabalho entraram em burnout, mas um esgotamento de o que é que se passa? Eu finalmente estou em casa, eu finalmente consigo pensar. Ou seja, as pessoas que estavam e repararam nessa diferença. E eu tenho muitas pessoas que vieram ter comigo a dizer, graças à pandemia, eu descobri que era autista. Porque foi tanta a diferença de finalmente ir trabalhar para casa, por exemplo, e ter esse tipo de adaptações, que sentiram aqui há alguma coisa que é diferente, eu preciso para perceber. E como estávamos muito online e muito conectados online, acabou por haver muitas pessoas que acabaram por descobrir. Portanto, foi uma questão engraçada. Em termos de crianças, sim, dificultou muito o diagnóstico, em termos de terapia, etc. Nos adultos, acho que ajudou a encontrar. O trabalho à distância foi uma vantagem para os, ao contrário, eu acho que foi uma desvantagem para a generalidade das pessoas, não é? Mas para os autistas facilitou a integração laboral, ou não? Sem dúvida. Eu estou a trabalhar de casa ainda e não conseguia de outra forma, porque eu de vez em quando tenho que ir ao escritório e eu tenho acomodações muito específicas no Reino Unido, eles dão-me todas as acomodações que eu preciso, é bastante mais fácil, mas eu quando tenho que ir ao escritório por alguma razão, eu não trabalho, não sou nem 20% da produtividade que trabalho em casa. Porquê? Porque em casa todo o meu ambiente é controlado. A parte sensorial de sons, de cheiro, é mais controlada. Eu tenho ali o meu trabalho, sei como organizar as coisas. Em termos de vou ao escritório, tenho alguém a chegar a dizer olá, a interromper, interrompeu, já não consigo perceber onde é que eu estava, tenho sons, tenho o cheiro da comida de alguém que foi buscar comida, e isso é um processamento, não é? É extra para o processamento e eu acabo por estar constantemente a ter dificuldade em concentrar. Citei a campanha da Apple na introdução, a valorização comercial da diferença esbarra nas dificuldades da aceitação laboral. Que restrições encontram no mercado laboral português? Adaptações razoáveis é um dos primeiros. Se me conseguires explicar o que é que isso quer dizer, adaptações? As adaptações razoáveis, pronto, nós temos, por exemplo, para questões físicas, as rampas, por exemplo. Ou seja, se uma pessoa tem usa cadeira de rodas, as rampas para acesso ao edifício. Isso aí é uma adaptação razoável, está em diretivas europeias, está na lei portuguesa. No entanto, quando vai para o autismo e perguntamos que tipo de adaptações é que os autistas precisam, o que é que se fala? Vamos dar um curso de competências social para o autista saber como é que há de trabalhar no emprego. Ou seja, passa de exteriormente de como adaptar o ambiente à pessoa que necessita para como é que nós vamos alterar a pessoa para ter as competências sociais. É mais ou menos o mesmo que dizer a necessitamos. uma pessoa que tem cadeiras de rodas, vamos ensiná-lo a andar, não é? Exatamente, levanta-te e para ele anda, conseguir subir a escada. levanta-te e anda, estás a ser preguiçoso. E é um bocadinho isso que acontece com o autismo, porque obviamente que é assim, existem pessoas a trabalhar na área do emprego que procuram e que sabem e que já têm alguma experiência a trabalhar com autistas e acabam por desenvolver estratégias e saber como ajudar. Mas as adaptações razoáveis é muito complicado lá chegar. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, de uma mulher autista que ela não tinha atestado multiusos. O atestado multiusos demorou mais de um ano, se não me engano, a chegar. Ela, entretanto, não tinha qualquer adaptação. A empresa recusava-se a fazer adaptações. Ela teve uma crise tal da saúde mental que teve que ser hospitalizada, porque ela não conseguia estar no emprego daquela forma sem qualquer adaptação.
Mas que tipo de adaptações é que seriam necessárias ou são diferentes? Imagino que são diferentes de pessoa para pessoa, mas que tipo de adaptações podem ser necessárias? Deste exemplo para quem tenha de cadeira de rodas a rampa. Pronto, dás-me alguns exemplos para se perceber. Sim, exato. No autismo, o que é que acontece? Nós temos estas concorrências, por exemplo, o déficit de atenção, temos a dislexia. A dislexia, por exemplo, existem softwares para ajudar, por exemplo, a passar texto para voz. No déficit de atenção, existe estratégias de organização. No autismo, por exemplo, é compreender que tipo de concorrências é que a pessoa tem e quais as necessidades dessas. E depois a nível do autismo especificamente, por exemplo, a questão sensorial. Eu conheço, e eu também necessito disso, de fones de cancelamento de ruído. Porque o ruído pode ser, pronto, eu sou hipersensível, portanto o ruído para mim, mesmo que seja pessoas a falar, ou seja, que não precisa ser muito alto, mas pessoas a falar, faz com que seja doloroso. E portanto isso faz com que eu já não consiga estar a concentrar. Mas existe muito, eu conheço mulheres, por exemplo, principalmente, que pediram, por exemplo, adaptações, pediram um cancelamento e disseram, não, mas isso parece rude, parece estar a ser antissocial. Mas isto não é uma necessidade que nós estamos a querer ser para isolar, é para nós conseguirmos concentrar o suficiente para fazer o nosso trabalho. Mas a nível de sensorial existem várias, depois existe comunicação, às vezes é, por exemplo, Slack, utilizar Slack para comunicar, para ser mais fácil escrever do que comunicação direta. Depende muito da pessoa, mas realmente é complicado aceder. Normalmente o IFP, os programas que tem é para pessoas que estão em situações de desemprego ou deficiência cognitiva e intelectual e, portanto, as pessoas que são autistas, o considerado alto funcionamento, que não é alto funcionamento, mas que têm outro tipo de concorrências, acabam por não ter muito acesso a apoios, senão pedir à empresa, divulgar a deficiência que têm e esperar que não sejam despedidos, o que acontece muitas vezes, infelizmente. Foi pela dificuldade do mercado português que foste viver para o Reino Unido ou não teve nada a ver com isso? Sim, sem dúvida. Eu não conseguia manter o emprego, estava de 2 em 2 anos, tinha que mudar de emprego. Não tinha adaptações, não tinha apoios, era muito difícil para mim manter o emprego. Entretanto, fui para a Áustria e agora estou no Reino Unido. No Reino Unido, como estou na Universidade de Cambridge, tenho desde procedimento de evacuação próprio, porque é uma coisa que nunca ninguém se lembra. O quê? Um procedimento de evacuação, se houver um incêndio, por exemplo, próprio, porque eu entro desligo, dissocio com o som do alarme, que é uma coisa que muita gente nem sequer se lembra que isso pode acontecer. Como sou muito sensível ao som, entro em sobrecarga e desligo. É como desligar e depois escondo-me. Mas tenho, por exemplo, colocaram loops, o loop é para colocar o aparelho auditivo conectado às salas das reuniões para eu conseguir ouvir as pessoas melhor. Tenho apoios a nível de teletrabalho, quando estou lá tenho procedimentos específicos, ou seja, se alguém quiser falar comigo, manda uma mensagem no Slack para ser mais fácil eu preparar-me para alguém se aproximar. Pronto, é mais fácil a nível de comunicação. Ou seja, existe uma série de passos, não é, que foi desenvolvido com a minha equipa e que agora já estou há mais de 3 anos e meio a trabalhar de lá e também não quero sair. Tudo isso era completamente impossível em qualquer instituição em Portugal. Impossível, no momento impossível. Claro que existem empresas mais compreensivas, existe a Critical Software tem desenvolvido um programa, por exemplo, de integração com a Specialist Learn. No entanto, ainda são raras as empresas que estão realmente a fazer esse esforço. A imagem do autista como tendo comportamentos violentos, aleatórios e gratuitos tem legitimado a violência exercida sobre autistas. No início do ano, uma reportagem da RTP causou comoção ao mostrar o caso de uma alegada agressão a uma criança autista por uma professora da Casa Pia. Apesar de fotos, relatórios médicos e testemunhas, o inquérito foi arquivado. São conhecidos mais casos como estes? Muitos, infelizmente. A criança não estava a ser agressiva. Existe muita ideia de que o autismo vai ser obrigatoriamente agressivo, né? Nós somos agressivos, nós fazemos muitas estereotipias a magoar. Eu que conheço dos autistas, grande parte mesmo das estereotipias até é magoar-se a si próprio, porque é uma questão sensorial.
eu não sinto o toque da mesma forma. Eu não sinto dor da mesma forma. Eu, se me queimar, eu não vou ver até ver que me queimei, né? Eu não vou sentir. Portanto, eu tenho que estar constantemente a tentar sentir o meu corpo onde está. Se eu ficar muito sobrecarregada, isso vai escalar e posso tentar, de certa forma, dar mais esse contacto de toque, e pode parecer que eu estou-me a tentar magoar quando não estou a tentar só dar mais regulação para parar essa sobrecarga. É como eu digo, quando tem essa sobrecarga causada por, eu digo que é uma espécie de epilepsia sem ser epilepsia. Quando tem uma crise de epilepsia e é o cérebro desliga. De certa forma é isso que eu sinto. Pronto. E há pessoas que têm o externo e podem ter essa agressividade no sentido de às vezes de fugir, mas assim, quando temos um fight or flight, né, uma reação de fight or flight, de um perigo, agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos ou lutar ou fugir. Se para o autista essa crise é, ok, este som é tão mau que eu estou a sentir dor física, eu vou ter que lutar ou fugir. E é isso que eles não compreendem. Eles assumem que o que nós estamos a fazer é, eu vou bater nesta pessoa porque quero, porque fui contrariado. Mas na realidade não, isto tem muito a ver com a nossa neurologia de fight or flight, está a doer, está-me a causar desconforto, eu preciso fazer aqui alguma coisa. E essa agressividade é rara, a agressividade é externa, é rara, bastante rara até nos autistas. E agora sabe-se melhor, não é? Com cada vez mais autistas a serem diagnosticados. E é muito mais comum, por exemplo, o shutdown, que é o desligamento, ou seja, nós dissociamos e ficamos a olhar para o nada e não conseguimos falar. Mas... Há poucos meses, 2 professores do primeiro ciclo escreveram um artigo no Observador, que penso que leste, Sim. criticando o que consideraram a inclusão, estou a citar, a inclusão pedagogicamente assassina, aspas, a propósito de uma criança nepalesa com autismo. Mereceu críticas até de outros docentes, este artigo. Mas não revela a incapacidade em preparação de muitos docentes, não generalizando, tal como não fazemos com os médicos, claro, para lidar com crianças que pensam e se comportam de uma forma atípica, ou seja, crianças autistas. E dos médicos eu também não generalizo, isso, temos excelentes médicos. É isso, não, por isso mesmo, tal como não fizemos exatamente com os médicos, não vamos generalizar com os professores, mas... Não, os professores, aliás, eu tenho falado muito com professores que querem ter mais formação e que querem ajudar, mas que não estão a ter acesso a determinadas formações. Nós, por exemplo, as nossas formações, o que é que nós fazemos? Nós fazemos de uma perspectiva autista, ou seja, quando vocês estão a ver este comportamento, é isto que eu estou a sentir. E isto varia muito, porquê? Porque não estamos a falar do comportamento que tem que ser controlado, estamos a falar de o que é que neurologicamente está a acontecer, é para vocês pararem, fazerem estas adaptações à nossa volta e compreenderem e darem o apoio que nós necessitamos naquele momento. Aliás, nós fizemos um curso com o INEM sobre como atuar em situações de emergência, precisamente neste sentido, ou seja, o que é que está a acontecer. E é um curso online que agora todas as pessoas a trabalhar para o INEM têm que fazer, precisamente neste sentido, compreender o que é que está a acontecer. Os professores realmente não, a legislação é muito boa. Dentro da Europa fala-se muito da legislação da educação inclusiva portuguesa, e nós precisamos da escola regular. Nem pensar voltar à escola especial, porque isso aí é um túnel ali para a institucionalização. Agora, o artigo não apontava para aí, mas quase, não é? Basicamente não podia estar ali ao pé de crianças normais. Sim, exatamente. É esse o meu receio, porque já houve determinadas... Porque atrasa a aprendizagem dos outros. Exato, mas não atrasa a aprendizagem. É, aliás, uma lógica, deixe-me dizer, que ultrapassa a questão do autismo, que é esta ideia cada vez mais presente, que os mais rápidos devem ir mais rápidos e devemos livrar de tudo o que atrasa os mais rápidos. O que é um debate ideológico para além da questão do autismo. Para que é que serve a escola pública? Sim, exatamente. É uma questão de educação em geral. A escola pública não, a escola. Seja a escola, sim. Sim. Mas sim, em geral, porque a privada também tem muitas situações semelhantes. Mas os professores não estão a ter formação, ou seja, a nível de legislação, sim senhor, temos uma legislação boa. A nível de implementação não está a acontecer no sentido de que os professores não estão a ter formação de como lidar com crianças e adaptá-las dentro da sala de aula.
para o curso de professor não precisa de ter formação, por exemplo, de como adaptar a uma criança com deficiência. Mas como é que é possível? Porque os professores vão ter que adaptar a educação para crianças com deficiência, até mesmo, dispraxia, né, de dislexia, não é? Quando dislexia é relativamente comum, déficit de atenção. Ou seja, como adaptar a educação para as crianças que eles vão ter. Ainda assim há um salto desde o meu tempo. Sim, sem dúvida. Até a dislexia mais banal era absolutamente desconhecida dos professores. E temos professores que estão a fazer um esforço descomunal e fora do local de trabalho a tentar compreender e a descobrir formas. Então como é que leu este artigo? O artigo é obsceno. É absolutamente aterrorizante, na minha opinião, porque, primeiro, privacidade. Estamos a expor uma criança que um dia vai poder ler isso. E a questão é que eles não compreendem que a ideia que eles têm é que esta criança não tem consciência, é uma desumanização de esta criança não tem consciência e, portanto, nunca vai ler aquilo que nós estamos a escrever. Quando, para mim, como pessoa autista, eu penso, alguns dos meus professores provavelmente pensavam coisas semelhantes, porque eu tinha professores que me odiavam pelo comportamento que eu tinha, pelas dificuldades que eu tinha. E, portanto, é obsceno no sentido que aquela família vai ler isto, vai ser público. É muito fácil saber que criança é que ele está a falar. Estamos a expor a privacidade de uma criança que é considerada em estado de vulnerabilidade para Portugal e quase a humilhá-la, porque estamos a dizer esta criança não tem capacidade, ela devia ir para uma instituição, basicamente. Nas entrelinhas, não devia estar aqui porque os outros alunos vão perder. Mas não vamos perder mais se colocarmos a diversidade separada, segregação. Até porque ela não vai estar separada no resto, na vida adulta, ou não deve, pelo menos. Não deve. A questão é essa, vamos continuar a segregar, a dizer, o pessoal com deficiência vai aqui para um cantinho e vamos escondê-los aqui quietinhos e aqui o pessoal que é para ficar bem. Será que é isso? Ou será que termos diferentes formas de educação, termos formas de adaptação das pessoas, das crianças que estão dentro da educação, permite também para outras pessoas ajudar? Porque quando estamos a falar, por exemplo, adaptações razoáveis de autismo, quando estamos a falar de uma criança, se calhar, com um trauma ou com uma depressão, se calhar vai ajudar essa criança também a algumas das adaptações ou as formas de inclusão a nível de educação. Portanto, isto é o cut curb. Quando cortamos o passeio para as pessoas com cadeira de roda, as pessoas que tinham carrinhos de bebés, que tinham coisas para levar, malas, etc., ajudou toda a gente. E é isto que nós temos que fazer, porque a educação inclusiva, nós continuamos a achar que isto não está a funcionar, então vamos voltar aqui ao tempo que tínhamos de escolas especiais, que é para pôr aqui em instituições. Quando na verdade é assim, não, isto funciona. Agora temos que ter mais implementação, temos que ter formação. Aliás, é da minha opinião que eu acho que até nos cursos de professores, nos cursos de médico, etc., devia haver uma cadeira específica para a questão da deficiência, mas dar formação, compreender, o que é que vocês precisam para dar a melhor educação, porque os professores querem isso. A questão é isso. Muito obrigado, Sara, por teres vindo aqui ao Perguntar Não Ofende. Nós regressamos brevemente com outros convidados ou convidadas. Até lá. Este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Lajinha, grafismo de Tiago Pereira Santos a partir de ilustração de Vera Tavares.